Olá pessoal, eu sou o professor João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, e hoje eu estou aqui para falar novamente sobre a psicologia esportiva no futebol e na esteira aí de uma entrevista que eu dei para o jornal Estado de São Paulo, onde uma das perguntas me chamou muito a atenção, eu queria dividir isso com vocês. A pergunta era a seguinte: professor, consultamos várias equipes da Série A do futebol brasileiro e perguntamos se eles têm os profissionais da psicologia do esporte no profissional, né, na equipe central. E a maioria diz que não, mas quando os atletas pedem, eles indicam para psicólogos do esporte fora do clube. Vejam que interessante a noção, a ideia, o conceito de psicologia do esporte no futebol brasileiro, em boa parte dele, vale dizer, não é em todo. Há equipes que valorizam o trabalho tanto na base como no profissional, mas pelo menos 50%, 60% trabalha dessa forma. O jogador que precisa, indica fora. Essa ideia traz em si uma questão muito comum, muito associada ao senso comum, ao preconceito, e a questão da fragilidade, né? Quer dizer, o jogador, quando ele está fragilizado, quando ele se sente fraco emocionalmente, e o clube percebe e ele comunica ao treinador, é encaminhado provavelmente a um psicólogo clínico. Eu venho falando tanto aqui, né, sobre as diferenças entre a psicologia clínica e a psicologia do esporte, e o cotidiano nos mostra na prática essa diferença. Os clubes de futebol muitas vezes associam a parte psicológica à questão clínica. Já ouvi na minha carreira vários dirigentes falando: agora tal seria trazer um divã aqui para o clube. Já escutei isso várias vezes, né? O pessoal confunde. E a gente precisa dizer, sempre frisar a diferença da psicologia clínica com a psicologia do esporte. E essa ideia de que o jogador, quando precisa, busca no clube uma indicação de fora. E aí você acaba excluindo dentro desse conceito ou pré-conceito toda a questão do treinamento de habilidades, concentração, ansiedade, foco, tomada de decisão, velocidade de reação, uso de tecnologia, dinâmicas de grupo, repertório motivacional, estudo da personalidade de atletas, liderança, sinergia de comissão técnica com atletas. Olha quanta coisa eu falei em 10 segundos. E os clubes conhecem apenas a psicologia clínica. Enquanto na Alemanha, eu digo sempre, o grande exemplo, mas também temos exemplo na Holanda, na Itália, na Inglaterra, na Espanha, psicólogos da seleção daqueles países conversam com outros 15, 16 psicólogos da Série A do Campeonato Nacional daqueles países, e sempre dialogando sobre as questões psicológicas desses atletas que serão convocados à seleção nacional e que aí será realizado um trabalho de grupo, de equipe. Por aqui a gente ainda ouve o nosso treinador da seleção dizendo que ele próprio é o psicólogo, entre aspas. Aliás, as aspas, elas acabam muitas vezes entrando em cena, né, de uma forma muito perigosa, muito desrespeitosa com a ciência, né, e muito pejorativa, por que não dizer. Profissionais que trabalham há 10, 20, 30, 40 anos em laboratórios de pesquisa no meio esportivo, de fato, da psicologia, na sua vertente científica, e a gente vê como ainda há essa área banalizada no futebol. E a outra pergunta que eu respondi para essa matéria do Estado de São Paulo era a questão de que será que a psicologia, num esporte tão machista como de fato é, absolutamente machista. O futebol é aquela coisa da força, né, da testosterona, dos músculos. Não há espaço para fragilidade. Isso existe, pessoal, nesse conceito, né, nesses meandros sociais da significação do atleta de futebol. São heróis, eles não podem falhar, precisam estar sempre prontos, né, fortes fisicamente, não podem se machucar. Existe uma exigência social muito grande e a psicologia, dentro desse contexto, pode vir anunciar alguma fragilidade, quando de fato é uma ciência que precisa estar associada à medicina, à fisioterapia, à nutrição, né? À fisiologia,
preparação física, ao lado da comissão técnica, desenvolvendo um trabalho multi-inter transdisciplinar ao lado da comissão técnica. Os clubes brasileiros, novamente e lamentavelmente, ainda associam a psicologia do esporte com patologia. Isso está errado, isso está distante, isso está atrasado. 20 anos não ganhamos uma Copa do Mundo, hein? 5 Copas do Mundo. Com esse pensamento, acho que vamos ficar mais 20 anos, ficar 40 anos, 10 Copas sem ganhar, enquanto Bélgica, Holanda, Itália, Inglaterra, França, Alemanha, as grandes potências do futebol europeu já trabalham não só com um conceito moderno de preparação esportiva, englobando a psicologia do esporte, mas também outras áreas afins, no plano científico e no plano da preparação, atuam em conjunto dentro dessa visão multidisciplinar. A psicologia em si, sozinha, não ganha campeonato, não ganha Copa do Mundo. Ela precisa estar envolta às outras ciências da saúde e da preparação esportiva. Se fosse assim, se a psicologia fosse campeã sozinha, era um psicólogo para cada jogador e pegar a taça no final do campeonato. Não é isso. Agora, a ausência desse trabalho pode ser determinante para o fracasso de seleções e de equipes. E aqui a gente não cansa de ter exemplos, infelizmente. Enquanto já dizia Nelson Rodrigues, em 1950, depois que o Brasil perdeu a Copa do Mundo mais ganha de todos os tempos, ele disse: está na hora de atribuir uma alma a um jogador de futebol. E aí ele termina dizendo, com uma foto do Flávio Costa, no Jornal do Brasil, década de 50, e ele coloca reticências, mas afinal o que entende de alma um treinador de futebol? Saudoso dramaturgo Nelson Rodrigues, 1952, Jornal do Brasil. Será que a gente aprendeu alguma coisa? Pelo visto, não.